Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, prossigo com a conversa com Luiz Fernando Batistella, autor do livro Contra Inteligência 4.0, Os Caminhos da Atividade de Inteligência para a Segurança Corporativa. E, conforme informado no episódio anterior, pontuando aspectos técnicos e práticos presentes no livro, comandante, a questão da ética na prática da inteligência e contra-inteligência, especialmente no contexto corporativo, mereceu uma abordagem específica em sua obra? Por quê? Eu fiz questão de abordar a ética para deixar claro que, diferente do que se diz em determinados chamamentos na mídia, que induzem o pensamento automático de que inteligência seria sinônimo de espionagem, principalmente porque tal comparação ela é imprecisa ou até mesmo incorreta. Na mídia brasileira em geral, como eu disse, quando se fala da palavra inteligência ou se remete ao termo arapongagem, inclusive sem nem saber a origem deste termo, ou para abordar como sinônimo a ação de investigação, o que eu também classifico como uma forma imprecisa. Essa minha provocação é para deixar claro que existe sim ética e moralidade ao se trabalhar na atividade de inteligência. A atividade de inteligência ela é uma atividade essencial para o Estado. Acontece que no Brasil, por conta da falta de conhecimento dessa atividade, por conta do passado atrelado ao extinto Serviço Nacional de Inteligência, o SNI, durante os governos do período aí de 64 até 1985, muito do que se fala sobre o tema quase sempre é aplicado a uma conotação pejorativa e ideológica para o profissional de inteligência. Razão pela qual eu classifico isto como um assunto espinhoso. Falar disso não é fácil. É fato que o trabalho tanto na inteligência quanto na contra-inteligência determina um perfil de profissional discreto. Isso é primordial. E não se pode negar que essa atividade se cerca de sigilo, razão pela qual tanto se fala de secretismo. E, obviamente, isso envolve o emprego de técnicas operacionais. Então, entende-se que nós estamos falando de dados negados para uma agência estatal de inteligência que são considerados relevantes para os objetivos políticos deste país. Disto também resulta que a atividade de inteligência ela deve estar sob a contínua vigilância de órgãos de controle. Isso é basilar de países que, obviamente, se respaldam pelos conceitos de democracia, que na minha visão, e eu reforço, esse controle da atividade de inteligência deve ser prerrogativa do poder legislativo e não do poder judiciário. Então tem que haver ética, moralidade, profissionalismo no desempenho disso. Isso determina que os profissionais da agência de inteligência atuem de forma ética, profissionalmente. Não por acaso, o livro aborda o dilema entre democracia versus sigilo, uma vez que eu quis trazer que não se deve estereotipar um profissional da atividade de inteligência. E mesmo a imagem de uma agência estatal sob pretextos do passado, como é o caso brasileiro. Faço questão sempre de colocar essa ideia para reflexão para que haja um debate técnico de base acadêmica no Brasil sobre a atividade de inteligência. O profissional da atividade de inteligência estatal, a gente pressupõe que ele obedeça a ordens e a demandas do Estado e que, portanto, ele haja em prol dos interesses do seu Estado de uma maneira que esteja respaldada por princípios morais. Então, feita essa rápida explanação, o que torna-se fundamental para um futuro profissional de inteligência, ele tenha efetivamente solidez de caráter e de princípios morais. Eu entendo isso como básico e que, claramente, tendo esses pilares, ele vai agir eticamente como um profissional da atividade de inteligência. Então, a gente tem que olhar para dentro da organização e a contra-inteligência, ela acaba tendo esse papel
a fim de se certificar que os seus colaboradores não foram cooptados por atores adversos. O que eu quero dizer é que não pode existir passaporte com visto permanente de que um profissional que atua na atividade de inteligência esteja sempre acima de qualquer suspeita. Esse mesmo raciocínio ele é válido para o setor privado, só que, todavia, não há um órgão para nem regulamentar e muito menos fiscalizar a atuação da atividade de inteligência no setor privado. Então, por exemplo, no setor privado, quando uma empresa chega ao ponto de saber que ela foi espionada, ou ela se cala para não ser exposta no mercado, ou quase que invariavelmente o assunto acaba em litígio. Porque, diferentemente do agente estatal, do profissional que está numa agência de inteligência estatal, tem o poder público, tem o órgão de controle que eventualmente vai apurar a conduta dessa pessoa. Para resumir, né, essa questão não só de ética, eu recomendo aos nossos ouvintes assistirem o filme Duplicity. Esse filme aborda bem a questão da ética no setor privado, que é uma boa aula de técnicas operacionais. No final, a questão da ética fica bem evidente também. Quais são os métodos propostos no livro para avaliar a eficácia das estratégias de inteligência e contra-inteligência implementadas pelas organizações? Eu diria, primeiramente, que uma avaliação quanto à eficácia de estratégias de inteligência e de contra-inteligência recai sobre um fator extremamente subjetivo. Quando uma determinada ação de inteligência, por exemplo, impede a concretização de um atentado terrorista, muito provavelmente esse sucesso não chega ao conhecimento do público, pois é razoável admitir que não seja de interesse dar publicidade para o público de que uma célula terrorista tenha sido desativada e do que ela desejava realizar. Isso, de certa maneira, recai sobre o dilema de tornar público assuntos que são sensíveis e sigilosos sobre a ótica de um governo. Na contra-inteligência também há um paradoxo interessante. Quando você ganha, na verdade, você perde. O que quer dizer que, ao descobrir que um funcionário da sua agência de inteligência está traindo a confiança da sua agência e mantendo contatos com uma agência de inteligência inimiga, diversa, isso pode parecer, numa primeira vista, como uma vitória, um sucesso, mas sobre uma outra perspectiva, isso é uma derrota. Porque o esperado é que isso nunca tivesse ocorrido. O que pode parecer uma vitória, na verdade, se traduz numa falha. Como método proposto para lidar com as questões das vulnerabilidades internas, o livro explica, com base no termo, hoje um termo muito utilizado, inclusive no setor corporativo, que é o conceito de insider threat, que está ligado à vulnerabilidade, principalmente de pessoas. Eu aponto a questão de se trabalhar com o conceito de zero trust, ou seja, confiança zero. Em princípio, isso pode parecer extremamente ofensivo, mas diante da ocorrência crescente de roubos de credenciais de acesso a sistemas por parte de criminosos cibernéticos, que vendem essas informações das credenciais na Dark Web para outros grupos criminosos, torna-se imprescindível que as organizações reforcem as suas camadas de segurança para a confirmação da identidade de quem acessa os seus próprios sistemas corporativos. Isso hoje é mandatório. Outra sugestão é uma análise de comportamento dos usuários das entidades que utilizam uma determinada rede. Isso em si se caracteriza pela adoção de algoritmos que, a partir de dados disponíveis do próprio sistema corporativo, passam a detectar anomalias no comportamento de um usuário, que, por exemplo, acessa um determinado sistema fora do horário convencional. São ferramentas que auxiliam em muito a prevenção de problemas. Por fim, eu recomendo que as empresas elas procurem realizar assessment, diagnósticos das suas estruturas de segurança física, de pessoal, segurança cibernética, obviamente com a participação dos seus times aí de inteligência e contra-inteligência.
Eu penso que sem a realização, primeiramente, de um diagnóstico, de um assessment aprofundado, é uma ferramenta que a Bravos Consultoria dispõe, seja difícil a condução de uma análise de risco. Isso implica que depois, a posteriori, também tem dificuldades na elaboração, adoção e implementação de um plano de segurança. A minha metodologia implica na realização de um diagnóstico, isso auxilia a realização de uma análise de risco e, como resultado da análise de risco, a elaboração para que, obviamente, a adoção e implementação de um plano de segurança. Qual a influência da tecnologia para o incremento das capacidades das corporações em melhor executar as atividades de inteligência, sobretudo no tocante à análise de dados? Primeiro, entendo que o caminho da evolução tecnológica não tem marcha a ré. É uma estrada de evolução contínua e que atende não só ao seu bom uso em proveito de pessoas e organizações, mas também, infelizmente, para o uso por atores inescrupulosos que se utilizam da tecnologia para as práticas delituosas. Na minha visão, a atividade de inteligência não pode prescindir em absoluto das novas tecnologias que já estão presentes no nosso cotidiano, como, por exemplo, a computação quântica, que muito em breve poderá tornar os atuais algoritmos de criptografia obsoletos. Isso significa dizer que documentos sigilosos, hoje considerados seguros por algum tipo de camada de criptografia, em breve poderão ser descriptografados com as capacidades da computação quântica e assim divulgados por agentes com interesses obscuros. O desenvolvimento de softwares de alta capacidade de mineração de dados, acrescidos ainda de capacidades de machine learning, fazem chover torrencialmente uma infinidade de novos dados coletados em fontes abertas para dentro desses bancos de dados cada vez mais robustos. A pergunta que eu deixo é: o que fazer com uma quantidade tão expressiva de dados? Eu vou mais além. Como analisar esses dados? É indiscutível o poder do que estamos vendo com a prevalência da inteligência artificial, que em tese permite a confecção de um conhecimento de inteligência, em substituição ao papel de um analista de inteligência e de contra-inteligência. Eu não posso negar isso. Mas a minha singela contribuição sobre esse intrincado assunto, sobre essa situação, é que por mais que novas tecnologias venham a suportar, reforçar e a apoiar a atividade de inteligência, eu diria para os decisores não se deixarem levar pela cilada de tomar o caminho mais fácil pela substituição do papel do analista, seja pela robotização, ou seja pelos resultados advindos de pesquisas em plataformas de inteligência artificial. Eu classifico isso como uma cilada. Eu reforço, a atividade de inteligência para o seu pleno exercício requer muito tato, cuidado, cautela, prudência. O que me parece que esses tipos de sentimentos, eles ainda estão muito longe de alimentar os corações e cérebros desses supercomputadores. Eu digo que a essência da atividade de inteligência está na capacidade de boas análises. O que me parece, e aí me permita, uma opinião minha, posso estar errado, mas isso me parece ser ainda uma atividade estritamente humana. Uma maneira de trazer uma provocação para o tema, da atividade de inteligência em relação a essa pergunta está no próprio título do livro. Eu deixo a pergunta: por que uma contra-inteligência 4.0? Por que 4.0? Por que de quarta geração? Eu deixo a resposta para os nossos ouvintes. Honoráveis ouvintes, antes de adentrarmos no tema no qual nosso entrevistado lecionará como a inteligência de negócios pode ajudar as organizações a se adaptarem às mudanças e às ameaças globais, mais um intervalo é requerido. Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Confira detalhes das indicações e citações do episódio nos links de pesquisa e compartilhe nosso propósito:
Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.